aí, meus bidos assassinos, e aí, meus bidos falecidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui novamente para comentar sobre a continuação de um volume que fez, de uma fase, né, de uma história em quadrinhos que fez muito sucesso lá fora nos Estados Unidos e que finalmente está chegando aí no Brasil. Talvez eu esteja um pouquinho atrasado porque enquanto eu estou falando agora do volume 2, o volume 3 já saiu e o quarto já está chegando, mas de qualquer maneira eu preciso fazer aqui um review por vez no canal, porque eu sinto essa necessidade, e mesmo que eu esteja atrasado eu não poderia deixar de falar sobre algo que simplesmente marcou muita gente recentemente, algo escrito e ilustrado pelo Ed Brubaker e pelo Sean Phillips, que se chama nada mais, nada menos do que Matar ou Morrer. Às vezes, quando penso em minha família, tudo que consigo ver são as milhares de pequenas feridas que fizeram de nós quem somos. Aqueles perdidos para o tempo e para a morte, e aqueles de nós ainda aqui, continuando o ciclo. Nos vejo seguindo adiante, defiando ao longo do tempo, até que não sobre nada além de uma dor compartilhada. E olhares cúmplices que dizem, eu sei o que você passou, eu estava lá. Essas correntes também prendem a mim. Matar ou Morrer, em sua continuação, parte alguns meses depois dos ocorridos do primeiro volume, com o protagonista vendo a sua forma de sobreviver mais como uma missão do que apenas um pacto com o demônio. A partir disso, a trama se desenrola para o personagem não só ficando mais famoso entre a máfia russa, como começando a ser investigado por uma policial. E daí, eu já destaco um dos pontos mais positivos desta continuação, que é a inserção da detetive Lily Sharp. Uma mulher que não só começa a reconhecer que as mortes dos últimos meses estão interligadas, como precisa enfrentar o machismo da academia de polícia que não dá valor aos seus feitos e suas opiniões. Então, ela precisará enfrentar o pior do ser humano até entender o que está acontecendo e resolver o caso mais interessante e preocupante de sua carreira. Diante disso, a trama com o protagonista avança daquela maneira que conhecemos de quando você pensa que vai dar bom, dá merda. Então, a narrativa faz um ótimo trabalho de continuar desenrolando a jornada de Dylan com o seu psicológico ferrado e o quanto isso pode afetar a vida das outras pessoas. Como ponto negativo, eu acredito que os pensamentos do jovem começam a ficar exaustivos e desinteressantes no quesito de ser tão pessimista, de saber que tá fazendo bosta e continuar, de não parecer que se importa. E aí, se o personagem não se importa, por que você como espectador tem que se importar, sabe? Por outro lado, como ponto positivo, eu adorei os pensamentos dele que parecem vir do futuro, como se fosse um diário ou como se sua história já estivesse escrita. Então, ele comenta os ocorridos entendendo todo o geral de como aconteceu, mas deixa claro que naquele ponto não fazia ideia. E isso gera uma dinâmica muito da hora, mesmo que por vezes pareça ter texto a mais do que o necessário. Fica aqui até o destaque para algo que ele diz logo no começo como: mas assim como eu não dei importância, é provável que você esqueça. E aí lá na frente do volume acontece algo importante e ele comenta tipo: é provável que você tenha esquecido, mas... E cara, nesse momento eu tinha super esquecido. E isso é muito legal e interessante, porque mostra como não só o roteiro está esperto com a própria história e o leitor, mas também apresenta sua força em trabalhar tantos ocorridos que estão sempre em andamento e não se repetem. Todas as mortes acontecem de uma forma divergente e em uma situação diferente. Agora vale dizer, gosto da perspectiva diferente que o autor dá quando decide focar na Kira, ex-namorada de Dylan. O que ela tá passando, a sua história e que conexões com o mundo de Dylan serão feitas para ela voltar com tudo. É algo inesperado, mas que você segue e te tira um pouco de toda aquela vibe ruim que você tem acompanhado com o protagonista. Então, eu gostaria muito que eles fizessem mais disso nos volumes seguintes. Se eu não me engano, tem mais 2 volumes, né? E eu gostaria que não necessariamente eles precisem focar na Kira, mas que eles focassem na detetive ou no cara que mora com o Dylan, pra a gente ter uma noção diferente do mundo do Dylan, só que sem ser pela mente do protagonista, entende? Então, foi uma edição que eu gostei muito, que me atraiu bastante, e até pelo jeito diferente dela ser, por ela contar toda a história da própria Kira, mesmo não sendo a melhor personagem de todas, e a personagem mais carismática de todas, eu acho que foi um jeito interessante de você sair um pouco daquela coisa tão pessimista e chata, de certa forma, entende? Em relação ao volume anterior, a arte demonstra evolução,
seja nas brincadeiras com a sombra para demonstrar um lado envergonhado de tal personagem, ou na própria beleza estética dos personagens. De qualquer maneira, ela se mantém sombria, com uma pegada no ar, para maiores de 18 anos e que apenas traz a realidade no lado mais frio da palavra, mesmo que as cores sejam bem quentes. Algo que me surpreende bastante é que a trama é boa, mas ela não me conquista como The Walking Dead, por exemplo. Eu não me importo com os personagens aqui, mas eu ainda assim quero continuar. Parece aqueles quadrinhos super-heróis em que a trama não tá ruim, mas ela também não tá a melhor coisa do mundo. E você apenas segue o fluxo, entende? O final deste volume lembra bastante o final do primeiro volume, e não me dá muito a vontade de continuar. Mas ainda assim, eu quero continuar pra ver no que vai dar, pra ver onde é que vai chegar, e porque, como um todo, a história ainda é interessante. De alguma maneira ela consegue me fisgar, e é isso que me surpreende tanto. Mas, como o dinheiro não está fácil, só deve demorar um pouquinho para eu ler os próximos volumes, né, a próxima fase deste encadernado envolvendo Matar ou Morrer. Enquanto isso, vamos falar sobre os erros deste volume porque teve bastante. Eu me senti até um professor de gramática corrigindo. A última página, antes do que Akira vê, traz um D para a polícia. O que não é errado, mas dá seria melhor, né? No fim da antepenúltima edição, a fala diz: se continua fazendo do meu jeito, talvez não temos que matar você. Quando o correto seria: se continuar fazendo do meu jeito, talvez não tenhamos que te matar. Na oitava página da penúltima edição, há um erro grotesco onde o homem pergunta: esta van é seu? E eu não preciso dizer que deveria ser sua ali, né? Em uma das últimas páginas da penúltima edição, um personagem está morrendo, e por isso daria pra dizer que ele estava fraco e com a mente bagunçada, falaria errado. Mas eu vou notar como um erro aqui ele dizer: o que a gente fazer pra você? Que deveria ser: o que a gente fez pra você? Quer me contratar, Mino? Eu moro em São Paulo. Dá pra ajudar vocês, dar aquela boa revisada pra esses gafes não acabarem chegando até nós. Vale deixar uma dica aqui também. Que tal, em vez de usarem a palavra palha, deixem a forma informal de paia mesmo, que é como normalmente falamos na situação em que o quadrinho a utiliza. Por fim, só um adendo besta que nada tem a ver com um produto da editora Mino, e sim provavelmente com o que o Ed Brubaker fez, que é: por que raios eles ficam chamando a irmã da Akira de irmã de criação? A todo momento ela aparentemente não tem um nome e ainda tem que ser citado que ela é de criação. A pessoa aparece e o primeiro balão que vem é: a minha irmã de criação, não sei o que, irmã de criação, não sei o que, irmã... Bicho, não tem nome não? Vocês não pensaram em um único nome pra jogar pra personagem? Ou pelo menos falar: ah, então, a minha irmã? Por que tem que ser irmã de criação? Nossa, até parece que muda muito. Até como se eu me importasse se ela é de criação ou não. Matar ou Morrer 2 continua de onde paramos, mas dessa vez foca em um personagem que começa a tomar atitudes e assumir as próprias responsabilidades pelos seus atos, chegando a tomar decisões que podem realmente ir contra tudo que estávamos acompanhando. Enquanto isso, o mundo começa a dar atenção para ele, e isso apenas começa a preparar um terreno que promete piorar a sua situação. Além de poder acabar com um acordo envolvendo o demônio para sempre. Ficam aí as expectativas para uma trama que lembra tanto uma temporada de programa de televisão. Se vocês já leram Matar ou Morrer volume 2, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês concordam e discordam de mim. Se vocês não leram, se vocês leram o primeiro volume e curtiram, gostaram da pegada, podem ler o volume 2 sim, porque ele mantém a mesma pegada ao mesmo tempo que ele ainda desenrola todos os assuntos que era necessário, e isso é muito bacana. Eu agradeço muito se vocês assistiram o vídeo até aqui. Valeu, falou!